Olá pessoal, bem-vindo ao Histórias da Galocha. Mas antes da história começar, não esquece, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber sempre as notificações e dê aquele joinha. Tudo pronto? Então bora pra história! A história de hoje é O Pato, a Morte e a Tulipa. Fazia tempo que o pato sentia que alguma coisa não ia bem. Foi então que ele percebeu que estava sendo seguido por uma coisa esquisita. Que não era feia, mas também não era bonita. O pato sentiu um pouquinho de medo, mas respirou fundo, tomou coragem e perguntou: quem é você? E por que está andando atrás de mim desse jeito? Ainda bem que você finalmente percebeu. Eu sou a morte. O pato levou o maior susto. Você veio me buscar agora? Eu estou por perto desde que você nasceu. Por via das dúvidas, disse a morte. Por via das dúvidas? Perguntou o pato. Caso te aconteça alguma coisa, uma gripe forte, um acidente, bom, nunca se sabe. Então sua tarefa agora é essa? E a morte respondeu que essa era a tarefa da própria vida. Sim, é tarefa da própria vida cuidar do acidente, cuidar da gripe e de todas as outras coisas que acontecem a vocês, os patos. Eu, a morte, só digo raposa. O pato ficou todo arrepiado. Ele não queria nem pensar naquilo. A morte até que tinha um sorriso amigo. Até que ela era bem simpática, quando não se levava em conta quem ela era. Vamos até o lago? Perguntou o pato. E esse era o medo que a morte tinha. Os dois então mergulharam na lagoa. Depois de algum tempo, a morte foi obrigada a admitir ao pato que não gostava muito de mergulhar. Desculpe, quero sair daqui. Eu estou toda molhada. Está com frio? Perguntou o pato. Eu posso te esquentar. Ninguém jamais havia feito uma proposta dessa para a morte. E eles adormeceram. Na manhã seguinte, o pato acordou primeiro, bem cedinho e... Não morri! E cutucou a morte. Ei, eu não morri! Grasnou feliz da vida. A morte ergueu a cabeça e disse: Fico contente por você, disse se espreguiçando. Mas agora se eu estivesse morto? Eu não teria dormido tanto, bocejou a morte. O pato não achou aquele comentário da morte muito simpático. E embora tivesse prometido a si mesmo não falar mais nada, logo o pato voltou a tagarelar. Alguns patos dizem que a gente vira anjo e fica sentado numa nuvem, olhando para a terra, lá embaixo. A morte disse: pode ser. Afinal, asas você já tem. Alguns patos também dizem que debaixo da terra existe o inferno, onde a gente é assado se não tiver sido um pato bom. A morte deu risada e disse: vocês patos imaginam cada coisa, mas quem sabe? Então você também não sabe, se surpreendeu o pato. A morte apenas olhou para ele e não respondeu mais nada. O que é que a gente vai fazer hoje, hein? Perguntou a morte bem humorada. Vamos fazer uma coisa bem bacana. A morte ficou aliviada. Subir numa árvore? A morte perguntou de brincadeira. E quando viu, o pato já tinha subido na árvore. Lá de cima dava para ver o lago, tão tranquilo e tão solitário. Vai ser assim quando eu estiver morto. O lago sozinho, sem mim, pensou o pato. Às vezes, a morte podia ler pensamentos. Então ela respondeu ao pato: quando você estiver morto, o lago não vai estar mais lá. Pelo menos não para você. Tem certeza? Grasnou o pato. Certeza absoluta, concluiu a morte. Menos mal, então. Eu não preciso ficar triste pelo lago quando eu... Bem, você sabe. Quando você estiver morto. Bom, para a morte era muito fácil falar sobre isso. Então o pato quis descer da árvore. A gente tem cada pensamento estranho em cima das árvores. Nas semanas seguintes, eles foram cada vez menos ao lago. Ficavam a maior parte do tempo sentados na grama. E falavam pouco. Quando um vento frio passou pelas penas do pato, o pato sentiu um calafrio pela primeira vez.
Estou com frio. Você não quer me esquentar um pouco? A morte abraçou o pato, e uma neve fininha flutuava no ar. Alguma coisa tinha acontecido, e a morte olhava para o pato que não respirava mais. Estava deitado bem quietinho. A morte alisou algumas penas que tinham se arrepiado um pouquinho e carregou o pato até o grande rio. Lá o pôs com todo cuidado na água e lhe deu um leve empurrãozinho. E continuou olhando durante um bom tempo. Quando perdeu o pato de vista, por pouco a morte não ficou triste. Mas assim era a vida.